Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma aula do método GTEC. E na aula de hoje estamos aí com o nosso famoso Poco X3, mas dessa vez um defeito um pouco diferente. Se trata de um Poco X3 que já veio trabalhado de uma outra assistência técnica, então nós vamos fazer a análise para detectar primeiramente a falha através do consumo da fonte assimétrica, utilizando os parâmetros que eu já deixei para vocês na última aula sobre Poco X3. Então eu deixei os parâmetros para vocês identificarem uma falha por SDRAM, qual o comportamento que ele deve ter. Eu deixei os parâmetros de um aparelho sem processador, eu deixei os parâmetros do aparelho com processador e sem SDRAM, para que vocês saibam, através da fonte assimétrica, por qual circuito vocês vão trabalhar e por onde você vai iniciar a sua análise ou até mesmo realizar o procedimento para solucionar as falhas do Poco X3 através desses parâmetros que eu deixei na última aula. Então a primeira coisa que devemos fazer com o Poco X3 é para verificar se realmente ele tem uma falha por SDRAM. Se quando ele tem uma falha por SDRAM, o consumo sempre vai ser 170, 200 e cai a zero. Então 140, 170, 200 e cai a zero. Esse é uma falha, um consumo característico de uma falha por SDRAM. Como nós fazemos para identificar se a falha é por SDRAM ou não? Primeiro, consumo. Acabei de dizer qual é. Segundo, ao conectar o cabo USB, o LED do dispositivo ele tem que acender. Se o LED acender ao conectar o cabo, é o segundo passo, é a segunda etapa para você garantir que você tem uma falha de SDRAM. Ao conectar a bateria, lembrando, a bateria tem que ter carga. Ao conectar a bateria com o aparelho já no cabo USB, o LED automaticamente tem que apagar e em 40 segundos ele deve ser reconhecido no seu computador quando ele possui bateria ao conectá-la conectado ao cabo USB. E se reconhece o processador, aí está a terceira etapa do procedimento para identificar se a falha é por SDRAM. Se ele não cumpre essas três etapas, provavelmente você pode ter uma falha por memória ou por processador ou uma falha qualquer, que aí você precisa da fonte assimétrica para você saber por onde você vai seguir a análise, ok? Sabendo que o aparelho sem SDRAM vai apresentar o mesmo comportamento, ou seja, se você tem uma falha por SDRAM, significa que ela não está trabalhando. Então ela vai consumir até 200 e cai a zero, ela vai acender o LED, ao conectar a bateria o LED apaga e reconhece no PC. Sem a SDRAM, o comportamento é exatamente o mesmo, porque a sua falha é essa, porque você está sem SDRAM trabalhando. Então ela não está trabalhando, ela fora do lugar, o comportamento será o mesmo. Então sempre quando vocês colocarem o processador no lugar, vocês fazem esse teste. Se passar as três etapas, realmente vai passar porque você está sem SDRAM, significa que seu processador está bem soldado, sua memória está ok e só seguir o procedimento. Caso você pressione o power e o consumo não passe de 0,20, 0,30, 0,15, é porque você tem um processador desconectado. E isso também está nos parâmetros da videoaula anterior sobre os parâmetros do Poco X3, ok? Então a primeira coisa que nós vamos verificar nesse dispositivo é qual o consumo ele possui na fonte e assim nós vamos chegar numa conclusão de qual é o procedimento que devemos realizar nesse dispositivo, ok? Fonte assimétrica está aí, eu não vou colocar outra câmera que está dando para vocês ver perfeitamente, 4.2 volts e 0 ampere. Vamos conectar a minha fonte no nosso Poco X3 e vamos verificar o consumo pós-power. Consumo de 150, 170, 200 cai a zero, primeira etapa de SDRAM. Se consome menos que 0,30, CPU. Se consome menos que 140, travado, memória. Então vamos pressionar o power e vejam aí, consumo de 0,22, 0,23. Depois do power, ou seja, um consumo muito baixo. Isso só pode ser ocasionado por três coisas que nós vamos ter que garantir antes de fazer o procedimento. Processador desconectado gera esse tipo de consumo. Malha 1.8 volts AP em curto vai gerar esse mesmo consumo. Ou book MLDO 2.0 em curto também vai gerar esse mesmo consumo. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é se nós temos algum tipo de curto-circuito aqui ao redor do CPU, já que esse dispositivo já foi trabalhado anteriormente. Então vamos trocar nossa câmera, vamos para a placa e vamos fazer aí uma boa inspeção para estar identificando aí qual é a possível falha desse dispositivo. Deixa eu só colocar outra câmera aqui para vocês. Deixa eu ver se mudou, ok? Aí está, já estou aí na tela para vocês, vamos passar aqui para a parte de baixo, perfeito e ok. Então vamos seguir aí com o nosso procedimento. Vamos dar primeiramente aqui uma análise visual e uma limpeza, né? Que parece que está bem sujo aqui ao redor.
uma boa inspeção visual. Vamos aqui acertar aqui a câmera. E está. Blindagem arrancada. Ok. Aqui a codec de áudio resinada. A dificuldade, pessoal, de realizar procedimentos em aparelhos que já foram trabalhados é porque nós não sabemos a temperatura que foi utilizada, se já causou alguma falha, se já matou o CPU ou SDRAM, nós não sabemos, devemos realizar todo o procedimento para identificar. Por aqui por cima, por experiência, eu já notei que falta aí 2 capacitores. E são capacitores que trabalham na malha de 1.8 volts. Então a primeira coisa que eu vou fazer é garantir que nessa malha onde está faltando esses capacitores não está em curto-circuito, porque como se trata da malha de 1.8 AP, se tiver em curto-circuito, o consumo também vai ser como se não tivesse processador. Então aqui, primeiro, em condição reversa, de um lado, terra, aqui, valor 274 e 274. Valor normal, então, para uma malha de 1.8 volts. Ok. Sabendo disso, que nós não temos custo na malha de 1.8, seguimos a nossa análise e vamos, então, remover essa CPU, vamos remover essa SDRAM, já para ver como que está a situação aí por baixo desse circuito, né? Já que já foi trabalhado. Então, vamos identificar aí, vamos tentar aí solucionar esse dispositivo que veio aí de um lojista para gente, para que a gente possa aí tentar a solução para esse mesmo dispositivo. Então, seguimos. Aí está, processador. Vai ficar um pouquinho perto, pessoal, porque eu tirei a lente 0,5, porque a lente 0,5 ela é muito boa para vocês verem aí de longe, porém ela perde um pouco aí da resolução da filmagem, tá? Então eu prefiro que vocês tenham resolução em vez de um procedimento, do que ver todo o setor ou toda a placa, ok? Então vamos lá. Para remover essa CPU, vamos utilizar aqui uma espátula fina, bem limpa, e vamos também utilizar a nossa estação de retrabalho. 380 graus, vazão de ar no 60. Sempre tente proteger a sua memória de temperatura. E vamos então iniciar o aquecimento. E por essa esquina aí eu vou realizar então o meu primeiro acesso. Ok, SDRAM já removida. Aparentemente o rebalem da SDRAM estava bem. Ok, e agora vamos remover CPU. Aí está, CPU removida também com facilidade. Parece que foi utilizado aí no procedimento anterior uma solda de 138 graus. Eu acho, né, de acordo com a facilidade que saiu o circuito integrado. Ó. O aparelho até foi bem trabalhado, não tem nenhuma ball perdida aí abaixo da CPU. Vamos realizar a limpeza para termos aí uma visibilidade melhor de todo o setor. Malha de soldadora, um pouco de fluxo, ferro de solda, eu estou usando aqui 360 graus, tá? Limpeza aí já realizada. Vamos pegar aqui um cotonete. E vamos tirar aqui o excesso de solda que ficou por aqui.
Ok. Placa limpa. Vamos tirar ela aqui do suporte. E vamos dar uma lavadinha rápida aqui com a escovinha. Para que enquanto nós façamos o rebaling, ela já vai aí secando, né? Vamos esperar um pouco secar. E eu disse para vocês que o consumo inicial apresentava ser uma falha por CPU devido ao consumo. Então, o que nós vamos fazer para garantir isso? Fazer o consumo da nossa placa novamente sem a CPU. E se realmente antes estava sem CPU, com a CPU desconectada, ela tem que apresentar basicamente o mesmo consumo. E isso vai me garantir que meu diagnóstico inicial estava correto, que realmente era uma falha por CPU desconectada. Então é sempre bom nós criarmos o parâmetro, tá, pessoal? Você viu que eu fiz a análise por fonte. Apresentou que 0,20. Eu falei, é CPU desconectada. Então vamos desconectar a CPU e ver se o consumo sem CPU é esse mesmo. Para ter certeza que a nossa análise inicial pela fonte realmente estava aí dentro da realidade do dispositivo atual, né? Ok? Ok. Limpeza da CPU realizada. Vou aproveitar que já está sem a CPU para limpar aqui, ó, do outro lado, tá? Onde vai a SDRAM. Deixar tudo limpo para depois o rebalho da CPU não precisar de trabalhar aí do outro lado da CPU, ok? Então vamos aqui utilizar também o mesmo procedimento, malha de soldadora, fluxo. Ok, também já está limpo. CPU já limpa, tanto do lado da SDRAM quanto do lado da CPU. Ok. E vamos então para o rebaling. Para o rebalho vou utilizar aqui um pedaço de papel higiênico ou papel toalha. Aqui. Vamos pegar aqui o stencil. Posicionar aqui o nosso stencil.
E aí está. Stencil já bem posicionado. Fazer a limpeza aqui de algumas balls. Ok. Vamos limpar esse stencil direito. Ok. Depois de posicionar aqui o nosso stencil, nós vamos escolher aqui qual a solda em pasta nós vamos utilizar. Então, a posição do circuito é essa. Ok. Vamos pegar aqui então a nossa espátula de aplicação de solda em pasta. Eu já tinha uma solda de pasta seca aqui. Não sei onde eu pus, aqui está. Ok. Lembrando, pessoal, eu sempre seco a solda em pasta, tá? E nesse caso aqui, hoje especificamente, eu estou usando uma solda em pasta que eu não gosto muito, que é uma Mechanic, tá? De 183, não gosto muito. Mas é a que está tendo. No meu último treinamento eu esqueci a minha solda em pasta para trás. Todo treinamento que eu vou, cara, presencial, eu deixo uma ferramenta para trás. Já perdi meu indutímetro, já perdi meus fluxos, minhas seringas de fluxo, já ficou chave torque para trás, ponta de osciloscópio, tem um short killer, já perdi. Então, ó, tamo aí, já passamos aí, ó. Agora vamos aqui, ó, segurar aqui o nosso stencil. Vou usar aqui a outra pinça, melhor. Aí está. E vamos iniciar então o procedimento de rebalem. O rebalem, pessoal, eu gosto de utilizar 320 graus, tá? E uma vazão de ar de 40. Pouca vazão, pouco ar, para que você mantenha a integridade física do seu stencil. E outra coisa, eu começo o aquecimento, ó, por uma das pontas, ó, do circuito, ó. Um dos motivos que eu não gosto dessa solda mecânica é isso, ela começa tipo borbulhar, porque parece que ela tem muito fluxo. E ela não fica uma ball bonita quando você faz pela primeira vez o rebalho. Ela só melhora depois do acabamento. Nós temos outras marcas aí que já fica aí, ó, na primeira vez que você faz o aquecimento, as balls já ficam bonitas, uniformes e tudo. Vejam, pessoal, como eu jogo calor e tiro, jogo e tiro, para evitar que ferva a esfera e que ela passe para a casinha do lado, para que você tenha uma falta de ball em uma casinha e uma ball muito grande na casinha ao lado. Então por isso eu vou
aquecendo assim, olha, aos poucos. Vejam aí, quase todo o rebalem já realizado, mas eu vou aqui, ó, devagarzinho. Volto lá em cima. E sempre correndo a pinça aqui para manter pressionado o setor de onde eu estou trabalhando. Então, ó, basicamente o rebalem já foi realizado, porém eu consigo ver aqui algumas balls que não estão 100% fixadas. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui um pouco de fluxo. E vou aquecer mais uma vez. Para que essas balls que não foram soldadas, elas consigam agora sim assentar e ter um bom aí e aí está, ó. Só garantir, que eu não gosto de ficar colocando ball depois. Então eu fico aqui, ó. Garanto bem que as que eu estou fazendo aqui já vão ficar todas bem soldadas, bem conectadas aí, para não ficar nenhuma ball no stencil. Em vez de ficar no circuito, fica no stencil, ficam balls flutuantes aí dentro das casinhas, tá? Então fiquem atentos com isso. Mesmo depois que eu acabei de dar o calor, ó, eu vou deixar esfriar aqui, ó, bem, para que eu não arranque nenhuma ball na hora que eu for remover o stencil do circuito, ok? E vamos remover aí, ó, com bastante cuidado. Vamos pegar aqui uma ponta de uma pinça, uma ponta de uma agulha e vamos começar aqui em uma lateral, empurra para baixo, na outra lateral, empurra para baixo, no meio, ó, embaixo, no meio, embaixo, e assim eu vou fazendo, ó, porque se eu puxar, eu vou perder algumas balls, que é o que eu não quero que aconteça, tá? Ó, uma outra coisa que acontece com essas soldas mecânicas é isso aqui, ó. Por isso que eu não gosto dessas soldas. É isso aqui, ó. Eu passei a mesma quantidade em todas, mas olha, umas ficam mais altas que a outra, impedindo com que o stencil saia do circuito. Então isso aqui é um dos motivos que eu não gosto de utilizar essa solda em pasta. Aí quando for assim eu dou uma raspada, ó. Dou uma raspada, tiro o circuito, se ele sair assim. E se ele não sair e continuar duro, eu dou mais uma aquecida. E aquecida da mesma forma, ó. Calor e tira, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó, em todo o circuito. E vamos tentar fazer a remoção desse circuito mais uma vez, mas sempre esperar um pouco aí esfriar, tá? Nunca esqueçam de esperar esfriar, porque senão vocês atrapalham o seu próprio rebalem que você já fez. E quanto menos procedimento de rebalem fazer, melhor é, porque você vai aí evitar possível desgaste na sua CPU, evitar que danifique por temperatura. Quanto menos temperatura e mais rápido você for nos procedimentos de aquecimento dos circuitos integrados, melhor é. Ainda assim está muito dura a solda, tá vendo? Ó?
E isso geralmente não acontece com a outra solda em pasta que eu utilizo, tá? Por isso que eu não gosto da solda em pasta Mechanic. Nada a ver contra a marca, mas a solda em pasta deles, para mim, deixa a desejar. Aquece mais um pouquinho. E dá muito mais trabalho. Aí está, ó. Removemos o circuito do stencil e aparentemente todas as balls estão uniformes, extremamente uniformes, não está faltando aí nenhuma ball, ok? Vocês verem que a qualidade do insumo nem sempre é tudo, mas ajuda muito. Então, ó, vamos aqui passar mais um pouquinho de fluxo para fazer então o acabamento. Vê que eu passo na parte de baixo, ó, e jogo o calor aqui contra e o fluxo que eu utilizei embaixo vai subindo aí por todo o circuito. E aí está. Rebaling e acabamento já realizado com sucesso, tá? Vejam aí, ó, a qualidade do rebaling. Nenhuma ball sobrando ou faltando. Ok. Referente aos capacitores, já haviam sido removidos antes, tá? Não foi eu que removi, mas de qualquer forma eu removeria. Não utilizo, geralmente eu não utilizo esses capacitores, ok? Vamos aqui, ó, aproveitar e já fazer uma limpeza, porque enquanto fazemos o rebale na SD-RAM, ele já vai secando, né? Pronto, o processador já está limpo. Vou colocar aqui em cima da câmera. Ok, e vamos ao rebale então da SD-RAM. Vou pegar aqui um cotonete. E aqui está, pacote de cotonete. Com o microfone. Seguimos. Vamos para a limpeza então da nossa SD-RAM. Ferro de solda, malha de soldadora. E já. Ok. Limpeza realizada.
Para quem vai perguntar que cotonete preto é esse, tá? Um cotonete chinês. Comprei numa casa chinesa aqui, que tinha no shopping aqui, eu vi, comprei para testar. Um cotonete mais duro e que solta menos pelo. É até bonzinho. Ok. Vamos colocar aqui no papel toalha novamente. E vamos agora fazer o rebaling da SD-RAM. Pegamos aqui o stencil. Aí está, stencil posicionado e vamos então ao procedimento de rebale outra vez. Vamos pegar aqui nosso aplicador de solda, mais solda em pasta que já está seca. Eu achei ali na hora que eu peguei o stencil, o negócio, eu achei aqui uma solda em pasta, que é a que eu gosto, porém já está dura, não tem jeito, vou usar essa mesmo. Então vamos lá. E vamos ao procedimento de rebale outra vez. Os mesmos 320 graus, as mesmas 40 de vazão, a mesma quininha esquerda superior ali, ó. E vamos começar por aqui. Veja como eu faço aos poucos, ó. Essa técnica aqui é o segredo para não errar rebale em processadores, memórias e SD-RAM, tá? Depois de todo ele feito, deixa esfriar um pouco e volto com calor de novo, refazendo a mesma coisa, para garantir que elas se assentaram. Que ela virar esfera é uma coisa, ela soldar no circuito já é outra. Então primeiro eu faço ela virar esfera e não estou nem aí se ela vai soldar ou não vai. Só quero que ela vire esfera e não saia do local. Depois eu venho aquecendo a esfera que já está pronta, para que aí sim ela solde no circuito. Se isso tudo acontecer da primeira vez, perfeito. Mas fazendo por parte, a probabilidade de erro é bem menor. Aí está. Rebaling já realizado, esperando aqui esfriar aqui antes de eu remover aqui o stencil, a pinça do stencil. E aí, já foi?
E agora vamos tirar aqui, ó, a nossa SDRAM do stencil. Ok. Vamos virar do outro lado. Vamos puxar aqui o circuito. Olha no stencil, não ficou nenhuma ball, porque tá perfeito. Ok. Então vamos ver aqui o circuito. Uma outra desvantagem, ó, pelo stencil aqui você vê, ó, quando eu falo da qualidade da solda em pasta, olha isso aqui, ó, em volta do circuito, tá vendo? A quantidade de resíduo. É esse resíduo aqui, ó, que quando você aquece, ele ferve e faz com que a ball saia da sua colmeia. Então, ou seja, stencil, solda em pasta para mim que deixa essa quantidade de resíduo assim para mim não presta. Então agora vamos fazer aí o acabamento. Não temos nenhuma ball aí faltando. Ok? Vamos realizar o acabamento então dessa solda. Um pouco aqui de fluxo. E vamos garantir que as soldas ficam todas do mesmo tamanho, uniformes. E aí está, ó, que bonito. Legal, né? Ok. Então já temos processador soldado, ó, processador já feito rebaling, SDRAM também já feita rebaling. Vamos aproveitar aqui, vamos dar uma limpeza nessa SDRAM. E pronto. SDRAM aí, limpa e no jeito de realizar o procedimento. Ok. Então aqui está. E agora é hora da montagem do processador, montagem da SDRAM. Então pessoal, procedimento de rebaling já realizado. Já temos aí, ó, SDRAM feito o rebaling perfeitamente. Temos o processador também feito o rebaling perfeitamente. Já temos a nossa placa bem limpa, pronta para estar recebendo aí, ó, esses dois novos circuitos. Então, basta acompanhar a próxima videoaula e veja a montagem e o funcionamento desse Poco X3 Pro. Tamo junto. Até a próxima aula.